O meu nome é Flávio, como o Thiago já me apresentou. Estou tendo o privilégio e o prazer de estar aqui junto com vocês hoje. A gente vai estar acrescentando o que já foi falado e creio que outros vão acrescentar ainda mais o que eu vou falar hoje. A gente está na trilha de TV digital. Eu vou dar o enfoque dentro de TV digital à questão da segunda tela, o second screen. Parte vai ser em comum a que o Felipe já falou, em parte vai ser complementar, em parte vai ser totalmente novo, porque eu vou dar um enfoque até em alguns momentos um pouco mais técnico. Como eu falei, meu nome é Flávio, eu sou da TQTVD, que é uma empresa do grupo da TOTOS. A TOTOS não só faz RP, a TOTOS também tem algumas outras unidades que abordam outros ramos de tecnologia. Inclusive, uma vez eu tive a oportunidade de uma dessas palestras e congressos, encontrar uma pessoa da TOTOS e falar: nossa, eu não sabia que a minha empresa também fazia TV digital. Faz sim, é uma unidade, a parte específica para isso. Eu sou arquiteto de sistemas, arquiteto de software lá dentro da TQTVD. Já tenho uma experiência aí de uns 3 anos dentro da área de TV digital. Sou também professor universitário, professor da Gama Filho, no Rio de Janeiro, e estou atualmente fazendo doutorado na área de ciência de computação pela UFRJ. Mas o principal é o que eu vou falar aí para vocês do que a gente tem no momento visto dentro do cenário de TV digital. Bem, o que a gente vai estar cobrindo nessa palestra, nesse tempinho que a gente vai passar junto a motivação, tudo dentro do contexto de segunda tela. Motivação, comportamento do consumidor e tendência do mercado, procurando uma solução. Dentro de segunda tela, a gente tentou ver o que tem sido feito, quais abordagens sendo feitas. Então, nesse sentido, vai ser complementar ao que o Felipe até já abordou e já até exemplificou com algumas aplicações. Então, a gente separou em tópicos de como o modelo de segunda tela, o estado da arte para a solução de segunda tela, problemas na solução apresentados e a nossa posição, de que maneira a gente abordou a questão da segunda tela. Uma solução de segunda tela baseada no padrão Ginga e por que essa solução é melhor do que as outras, com alguns argumentos. E um tópico chamado Magic, que é a mágica. Mas o Magic é um acrônimo, não necessariamente a mágica que vocês estão imaginando ao pé da letra da tradução do inglês para o português. Tá? Dentro da Magic é um framework, uma biblioteca que a gente tem, que inclusive está disponível no site do Astro DevNet, que pode ser baixada, em que eu vou estar mostrando até inclusive um pedaço de código, para quem é bem técnico, acho que é relevante. Para quem não for, isso não vai ocupar toda a parte da palestra. Tá? Que vai poder mostrar mais ou menos como que funciona, como que é a utilização dela. Aqui tem eu botei aqui no pé do auditório, um folderzinho do site do Astro DevNet. Para quem não é cadastrado, é interessante manter o cadastro lá, porque justamente coisas como esse tipo, como às vezes a distribuição da biblioteca e outros assuntos que a gente tem relacionado, outras tecnologias, como por exemplo, o conceito de sticker center, lá também tem tutoriais para desenvolvimento de aplicações Java, no contexto de TV digital, desenvolvimento de aplicações Ginga NCL, para o contexto de TV digital, tem tutoriais e lá também você encontra o nosso emulador, nossa ferramenta de trabalho lá, em que você consegue executar aquela aplicação que você desenvolve para TV digital. Você não necessariamente precisa de um setup box para poder reproduzir a sua aplicação. Tá? Bem, continuemos. Começar a falar sobre motivação. Enquanto eles estão assistindo TV, as pessoas estão assistindo TV, o que elas estão fazendo? As pessoas querem falar sobre o programa, as pessoas querem obter mais informações sobre o programa, as pessoas querem compartilhar suas opiniões. As pessoas gostam de se manifestar. Normalmente, o que limita um pouco as pessoas de se manifestarem é a timidez. Tanto que você vê que redes sociais explodiram, porque as pessoas querem manifestar opinião. Se a gente está num auditório desse, em que todo mundo já se conhece um pouco mais, é óbvio, se a gente abrir as oportunidades, várias pessoas vão querer se manifestar.
Às vezes a questão da motivação do brinde é só motivação para romper a timidez, mas todos acabam querendo, muitas das vezes, se manifestar. E a mesma coisa acontece quando está assistindo uma aplicação, um programa. E onde, às vezes, isso costuma acontecer? A gente costuma ver que essas informações são compartilhadas quando a gente está no trabalho, na escola, em momentos de descontração ou de momentos que você faz pausas, ou em redes sociais. São lugares que a gente normalmente vê isso. Tá? A imagem ali está um pouquinho distorcida, mas ali mostra um exemplo de uma escola e um exemplo de um local de trabalho. Quando que isso acontece? No tempo livre, nas pausas, enquanto elas estão esperando no almoço e no cafezinho. Ou seja, no trabalho, quando você para, você quer parar não para falar necessariamente do trabalho. Muitas das vezes você para ir tomar um cafezinho com um colega de trabalho, você chama, pô, fulano, vamos lá no café, vamos beber. O que você quer conversar? E você vai falar o quê? Do futebol que você assistiu ontem, do final da novela, de uma palestra que você assistiu, de um TDC que você participou, que foi muito bom. Falar que eu tinha um cara lá que era feio pra caramba, que ficou segurando o microfone lá. Você quer falar, você quer compartilhar no café. Você também, no almoço, você quer debater sobre os assuntos que você leu, que você viu, que você assistiu. Então, você quer falar, nesses momentos, você quer compartilhar. E está tendo uma nova tendência. Normalmente, a gente está se tornando imediatista. A gente quer as coisas na hora, porque as coisas estão aceleradas. Então, quando a gente está assistindo TV, eu já vi casos de pessoas pegar o telefone e ligar para comentar por telefone a novela que está assistindo. Por telefone ligar. E uma nova tendência, isso eu estou falando já há um tempo atrás. Agora a nova tendência é a pessoa postar em redes sociais. Está assistindo o jogo e o Fred é muito ruim, perdeu aquele gol. E o Neymar jogou muito bem. E comentar durante o jogo. Isso levou justamente a se pensar em cima disso, desse comportamento, estudos para analisar esse comportamento, para você ver de que maneira que a gente pode estar aproveitando isso daí. Né? De que maneira a gente pode estar visualizando, lidar com isso, com esse comportamento. Por quê? Porque a gente tem um conceito da mídia, que é a televisão. A gente tem a televisão em que o nosso objetivo é estar segurando a pessoa que está assistindo. Se você tem algo que está tirando a atenção dele, do que você está transmitindo, você vai acabar perdendo ele. Então, o que está tirando a atenção dele? Deixa eu entender o que está tirando a atenção dele. Eu posso participar disso que está tirando a atenção dele? Tem uma pesquisa, acrescentando a pesquisa que o Felipe, tá aí? Felipe. Acrescentando as pesquisas que ele já mostrou, tem uma pesquisa feita e publicada na Google em agosto de 2012, que mostra que 90% das mídias são baseadas em tela. E 38% das interações de mídia da tela são no smartphone. O que é isso? Traduzindo melhor o que você está dizendo? Está dizendo que a interação que a gente faz com a mídia são através de dispositivos que são telas. E 38% desses dispositivos que são telas são os celulares. A televisão hoje em dia se tornou um dispositivo com tela que tem interação. Então a gente imaginou a TV digital com interação, e a interação é uma forma também, se você implementa, de você cativar o teu espectador para aquilo que você está produzindo. E quando eu falo, não estou falando só emissora, porque a gente pode imaginar uma produtora independente
que produz um documentário, um vídeo, um programa religioso, um show, que aluga um determinado horário na televisão e vai transmitir esse programa. Tá? Então não imagine só que você seja só a Rede Globo, Bandeirantes, Record. Então, você pode ser um produtor independente que alugou um local que você está transmitindo sua aplicação junto com a sua produção. Tá, ok? Só que você tem que também ter essa visão, porque sendo produtor independente, você quer que a pessoa assista o teu documentário. Se você alugou o teu horário, se você está pagando pelaquela transmissão, você quer cativar o teu telespectador para aquilo que você está transmitindo. Dessa interação que existe, 38% são feitas nos celulares. A gente tem ainda que a nossa TV tem lá, para mim está tremido, eu praticamente não estou conseguindo ler direito. A frase que diz que a televisão não mais está consumindo a nossa atenção total, justamente que é essa ideia de você... Esse termo de segunda tela surgiu desse estudo que a gente viu. A pessoa não está diretamente só na TV, a pessoa está em alguma outra coisa. Essa alguma outra coisa qual é? São as segundas telas, que a gente viu que pelo menos 38% estão interagindo, e muitas das vezes através de smartphone. E que a gente tem que... Desse número que está focado, 77% do tempo que as pessoas estão assistindo TV estão com outro equipamento, outro device em paralelo. Ou seja, a pessoa não está simplesmente só com a TV ligada. A pessoa está com a TV ligada e está com o computador ligado. A pessoa está com a TV ligada e está fazendo os afazeres. Mas dessas pessoas que estão com a TV ligada e outras coisas, 77% são devices como... em que 49% são smartphone e 34% PC e laptop. Então, a ideia de segunda tela não é só smartphone e tablet. A gente tem segunda tela também, quando eu falo segunda tela, é aquilo que, deixa eu melhorar a frase, não segunda tela, aquilo que rouba a atenção do teu telespectador da TV, não só a segunda tela. Tem pessoas que assistem TV navegando no computador. Então, a gente tem que imaginar que quando a gente está falando do cenário de segunda tela, a gente está com um percentual desse nicho de mercado. Daqueles que estão trabalhando a questão da televisão, mas que, de repente, pode estar com um tablet ou com um celular. Desse percentual, desses 77 que não mais estão com a nossa atenção completa na televisão, são pessoas que podem deixar de assistir a nossa programação. Então, eu, produtor de conteúdo, seja lá quem for, um produtor independente, uma emissora, se eu produzir o conteúdo, eu quero que a pessoa fique cativa ao meu conteúdo. Então, eu vou focar nesses 77% para imaginar o que eu posso fazer dentro do que existe para poder cativar o meu telespectador de volta, para evitar, porque de repente essa pessoa que está lá assistindo o programa, ou está com o computador, ou está com o celular, ele de repente entra ali no Facebook para compartilhar o assunto da novela, ele vê alguma coisa interessante que leva ele para outra coisa, quando vai ver ele não está nem mais assistindo o teu programa, a televisão só está ligada, ele está simplesmente navegando no Facebook para olhar o que o amigo dele está fazendo não sei aonde. Então, o meu objetivo em segunda tela, como produtor, estou falando agora num perfil de produtor de conteúdo de mídia para um telespectador, é cativar, é procurar meios de utilizar, de repente, aquilo que ele está manuseando para prender ele até mim. Então, foi feito um estudo também pelo Nielsen, um estudo que saiu agora mais recente, em junho de 2013, mostrando o comportamento justamente dessa pessoa que está utilizando o device, o celular, em relação à televisão. Quando a pessoa está lá, dessas pessoas que estão assistindo, o primeiro estudo que eu mostrei foi publicado pela Google, que foi em agosto de 2012. Esse estudo é bem recente, é de junho agora de 2013, com relação ao comportamento dessas pessoas que estão ali ligando, com a televisão e com algo a mais, além da televisão. Quase metade dos proprietários de smartphone, 46%, e de tablets, 43%, disseram que usam seus dispositivos como segunda tela, enquanto assiste TV todos os dias. Segunda tela não quer dizer que ele está necessariamente interagido com a programação.
Enquanto está rolando a programação, ele está manipulando alguma coisa no dispositivo dele. Seja 46% smartphone e 43% tablet. Tá ok? Mais da metade dos donos de smartphone e tablet visitou um site de rede social enquanto assiste TV. Isso é uma característica. Então, olha eu como produtor de conteúdo, eu imagino o seguinte, eu estou com risco, porque rede social pode levar o cara para caminhos que vai totalmente fora do meu conteúdo da tela principal. Certo? Então, eu estou aqui só mostrando o comportamento para a gente. Eu vou imaginar uma segunda tela, uma aplicação, um case assim, um case assado, mas eu tenho, pelo menos, já existem alguns estudos que me demonstram o quanto de pessoa eu vou conseguir capturar com esse meu tipo de aplicação. Eu consigo focar. Será que eu vou conseguir o meu objetivo? A gente tem alguns valores. Aí, por exemplo, que a gente tem aqui, olha, pessoas que utilizam a segunda tela, ou o celular, para enviar voto ou comentários para programas ao vivo. Foi dito que 13%, tanto o celular quanto tablet, 13% nos dois, utilizam o aparelho para fazer voto. Então, a gente imagina um programa de reality, aí eu quero fazer uma aplicação em que vai permitir a pessoa votar via o celular ou o smartphone. Sabe que daquele público que utiliza o telefone ou o tablet como um dispositivo a mais, ou como segunda tela, que é o que a gente está comumente chamando, só 13% dessas pessoas realmente estão utilizando isso para voto. Para, de repente, votar. Então, você sabe que se você fizer uma aplicação dessa, como produtor independente, para esse tipo de funcionalidade, apenas 13% vão ser o foco do teu nicho de mercado. Tá? Outras características. Pessoas que compram produtos, serviços de produtos. Buy a product service that is begin advertised. Ou seja, aqueles produtos que vieram de anúncio pela minha mídia, pela minha produção, eu resolvi, de repente, colocar um anúncio e integrar com algo relacionado à minha segunda tela. Então, eu permiti o cara, aquilo que ele está vendo, ele utilizar a segunda tela para comprar. 20% está para o tablet e 13% para o smartphone. Daquelas pessoas que estão utilizando a segunda tela, apenas esse percentual que realmente fez isso. Bem, esse número é um número rígido? Não, isso é uma amostragem. Pode ser que sua aplicação, sendo bem escrita, motive as pessoas a fazerem mais isso. Tá? Mas esses são valores, eu não vou me deter muito nisso, porque esse não é o foco principal, que demonstram o comportamento em relação a isso. Tá ok? Bem, mas esses comportamentos e isso mostram que se o cara está ali comprando algo que foi visto no conteúdo que você produziu, sinal que você está fidelizando ele com o que você está produzindo. Pelo menos 13% das pessoas. Mas teu objetivo pode ser incluir mais funcionalidades para você cada vez acrescentar mais o percentual. Lembrando que a tela principal é o que você produziu e se considera como mais importante naquele momento. Então, você pode utilizar a segunda tela como ferramenta de fidelizar a pessoa. Que tudo a motivação surgiu do quê? Bem, existe um comportamento que ficou evidente, que é a pessoa assistir televisão e, ao mesmo tempo, estar com outro equipamento. Esse outro equipamento é um risco para o meu conteúdo principal. Então, deixa eu entender esse equipamento, o que ele é, como que o usuário utiliza para eu poder trazer para o meu usuário, agregar valor para o meu usuário a partir do meu conteúdo principal, para que ele não saia do meu conteúdo principal. Então, existem N aplicações, uma aplicação que foi muito bem apresentada pelo grupo do Felipe, que é uma aplicação em relação ao futebol. Então, existem cases, cenários para você justamente motivar a manter a audiência focada no conteúdo da emissora. Esse é o teu objetivo. A emissora não entenda só como Rede Globo, mas a pessoa que produziu o conteúdo. Então você pode imaginar, de repente, você montar uma parceria com uma pessoa que vai, de repente, produzir um documentário e você pode elaborar com ele o conceito da segunda tela. Tá?
Agora, analisando o mercado brasileiro, isso são números que podem ser atualizados, isso é uma amostragem que foi feita em 2012, mais de 2012, em que a gente tem aí a questão da distribuição da TV digital, que percentualmente de uma amostragem que a gente tem da venda de TVs e da questão da internet. Lembrando, isso é informação de mais de 2012, isso é uma amostragem não necessariamente precisa. Pode ser que um ou outro tenha uma variação um pouco maior. Mas, a princípio, a gente vê que a concentração de internet, em alguns lugares, já está menor do que a concentração de TV digital. Então, quando eu for imaginar, para alguns lugares, minha aplicação de segunda tela, a internet para segunda tela, ainda no Brasil, a internet é um problema. Se vai ser um problema ainda daqui a 6 meses, 1 ano, não sei, existe planos, eu até vou comentar, do governo de fazer um improvement disso, de melhorar a internet. Fatores que motivam trabalhar com TV digital e a trabalhar, de repente, até com uma frente de segunda tela. A gente tem acontecimentos, que já é mais comentado e já deve ser mais do que conhecido pela maioria, que é o switch off planejado de 2015 até 2019, que o Carlos mesmo no startup que a gente teve hoje de manhã comentou, que já vai se iniciar o switch off, que é o desligar a transmissão analógica e manter só a transmissão digital em algumas cidades. A gente tem que a Copa do Mundo é um evento que motiva a transmissão digital, porque muitas pessoas estão vendo a qualidade de imagem como um fator preponderante e as pessoas querem assistir, até porque a Copa vai ser filmada em digital. Porque também vocês sabem que não adianta eu ter uma recepção para Full HD se a minha imagem não foi gerada em Full HD, porque o efeito você só não vai ver chiado, mas aquela qualidade de Full HD, de resolução totalmente nítida, somente se o programa foi filmado em Full HD. Então você tem eventos que vão motivar, e quando a pessoa pega a TV digital, a gente tem que está ali embaixo, que é o último item, a lei do governo incluindo o Ginga nas TVs de 2013 em diante. Automaticamente, a pessoa almejando uma qualidade de imagem, ela vai levar a interatividade. Então a gente vai ver que a interatividade vai ser buscada pelas pessoas e motivada por eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas de 2016. A gente tem também o custo que está caindo em relação à TV digital, porque como existe a concorrência, tudo, o preço das TVs estão caindo, e não só o custo da TV digital caindo. Eu estava comentando, até com acho que o Thiago, que o hardware das TVs estão melhorando. Então a performance das TVs estão melhorando. Então, quando é claro, ainda não dá para você conceber uma aplicação que você desenvolve de repente para um computador, essa aplicação com a mesma performance numa TV. Porque a TV ainda não é um Celeron, não sei das quantas. Tá ok? Mas a performance tem melhorado. Então, isso motiva a imaginar aplicações. E a questão da internet, como eu falei para vocês, eu não sei quanto que vai melhorar, existe um plano do governo brasileiro para aumentar a oferta de internet, que é o PNBL, que é um plano para incentivo realmente de propagação da internet. Então, se a internet vai continuar um issue ou não sei dizer. Tá? Isso é um gráfico que mostra uma tendência. Não é uma regra, uma tendência de que quando a gente chegar a 2016, a gente vai ter aproximadamente aí uns 60 milhões de televisores digitais. Desses 60 milhões de televisores digitais, se alguns desses utilizarem a sua segunda tela, se você colocar aí que 13% utilizarem, quanto é 13% de 60 milhões que utilizaram a sua aplicação? Vou facilitar, 10% de 60 milhões. Alguém? Bom de matemática. Não tem nenhum matemático? Quanto? 10% de 60 milhões? 6 milhões? Então é um número significativo de usuários para a tua aplicação, se 10% utilizado, isso daí. Bem, dado isso, que a gente contextualizou, só o que a gente tentou contextualizar? De onde surgiu essa motivação de segunda tela?
de analisar o comportamento das pessoas em relação a não mais estar apenas olhando para a televisão, elas estão fazendo outras coisas. Antigamente, essas outras coisas era a pessoa está assistindo televisão e está cozinhando, a pessoa está assistindo televisão e está fazendo crochê, a pessoa está assistindo televisão e está consertando a maçaneta da porta. Mas, além disso, a pessoa está assistindo televisão e compartilhando informação, porque a gente viu que é uma tendência do ser humano. O ser humano compartilha informação no almoço, ou o ser humano compartilha informação no cafezinho. Em que locais faz isso? No trabalho, na escola, e agora a gente viu que ele está compartilhando essa informação dentro de casa, sentado na sala. Então, isso estava levando a atenção dele, que antes, quando ele estava apenas costurando, fazendo outras coisas, ele conseguia prestar mais atenção, mas quando uma vez ele está compartilhando informação, está tirando muita atenção dele. Então eu quero pegar esse daí que ele está fazendo, entendi aonde ele está fazendo e utilizar isso como também um complemento do conteúdo principal. Que o meu objetivo é cativar ele de volta para o meu conteúdo principal. Nisso a gente identificou 5 itens, 5 elementos chaves para a adoção da segunda tela. Então a gente chamou esse comportamento de utilizar equipamentos durante assistir o conteúdo principal de uma segunda tela, porque a gente viu que um percentual muito grande se utiliza de um equipamento que tem a tela. Por isso que veio o nome de uma segunda tela. Dentro desses elementos que utilizam a chamada segunda tela, a gente tem o conteúdo como componente, como elemento que compõe a segunda tela, o feedback, um método de sincronização do conteúdo que está sendo visto com o conteúdo que ele está manipulando na segunda tela, a forma de interagir e a adoção da massa. Porque não adianta você fazer uma aplicação que ninguém está usando. Uma aplicação que eu acho bobinha, bonitinha, fofinha, mas que nem eu mesmo baixei no meu celular. Como manter a audiência focada no conteúdo da emissora? Quando eu consigo encadear de maneira correta esses 5 elementos. Se esses 5 elementos eu tenho o meu conteúdo, o meu método de sincronismo usável, uma maneira de sincronizar o conteúdo da segunda tela com o conteúdo da tela principal de maneira usável, e eu consigo o feedback do meu usuário alimentar o conteúdo que está sendo enviado, eu consigo aprimorar o meu conteúdo, eu consigo a adoção da massa. Através também do quê? Uniformizando a experiência do usuário através de um padrão. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tiver muitas soluções de segunda tela muito diferentes para o usuário, se eu mesmo, como sistema, eu empresa, vamos pensar unitariamente, eu abri uma empresa, eu como empresa, eu estou fazendo uma solução de segunda tela para um documentário. Já para um outro documentário, eu estou propondo uma perspectiva totalmente diferente, uma forma totalmente diferente. O usuário ele não vai se sentir confortável de usar a sua solução. Quantas vezes a gente conseguiu se tornar alguém fiel a alguma coisa só por manter a maneira de usar? Exemplo. Você vê que na maioria das aplicações, pelo menos aplicações em inglês, que em português não sei, para você salvar, basta apertar o quê? Ctrl S. Apertou o Ctrl S, salvou. Estou no Word, Ctrl S, salvou. Estou no meu Eclipse, Ctrl S, salvou. Ué, mas um é editor de texto, o outro é uma ferramenta para desenvolvimento. Mas é um padrão. E se surgir uma nova ferramenta de desenvolvimento, ele vai usar o Ctrl Y para salvar? Não. Por quê? Porque ele sabe que vai ser mais fácil a adesão da massa se eu não tiver um padrão, porque um padrão já foi feito. Então, a segunda tela, quando eu estou imaginando minhas soluções, eu preciso o quê? Padronizar para ter o quê? A adesão da massa. Não só a questão da maneira que eu interfaceio com o usuário, mas também da maneira que eu troco essa informação com o usuário, da maneira que essa aplicação reage ao usuário. Bem, dentro das aplicações atuais, não aplicações fins, né? O que a gente fez foi o seguinte, analisar o estado da arte. Para pesquisa, a gente sabe que a gente analisa o estado da arte de maneira que a gente analisa como foi montado soluções para a segunda tela.
Quais os tipos de arquitetura que foram propostas para a solução de segunda tela? Eu não amarrei todas. Aqui não estão amarradas todas, aqui estão amarradas algumas, que eu vou mencionar para vocês. Existe a solução de segunda tela, que é o reconhecimento automático de conteúdo com base no conteúdo principal. De que maneira isso é automática? Você utiliza um finger, uma identidade digital dentro do conteúdo da tela principal, em que o usuário tem uma aplicação, isso é uma solução de arquitetura proposta, existente, em que o usuário, com o dispositivo dele, vou falar um dispositivo específico para facilitar. O usuário com um smartphone, com um celular em mãos, ele está com a aplicação aberta e a aplicação aberta está com um gravador do fone ligado. Para quê? Com o microfone ligado. Para que quando aquela assinatura que não é audível ao ouvido humano é tocada pela TV, aquele receptor capta e aí ele automaticamente vai buscar o conteúdo remotamente. Esse conteúdo fica armazenado muitas das vezes num servidor que é de serviço. Que esse servidor muitas das vezes não está dentro da emissora. Isso daí é uma maneira passiva do usuário receber informação. Só que você tem a questão de que na sala, e é especificado na solução da arquitetura, tem que estar em silêncio. Porque senão pode ocorrer falha e o conteúdo não ser sincronizado. Porque o toque não vai ficar legível. Exemplo que aconteceu. Por exemplo, quando estava sendo demonstrada a solução do robô aqui na frente, via flauta, a gente ficou em silêncio e a flauta funcionou. Porque o receptor ali estava funcional. Mas vocês viram quando a gente bateu palma o que aconteceu? O robô começou a se mexer? Então, existem elementos externos que podem afetar essa solução. Além da vulnerabilidade da informação. Da informação está no provedor de serviço. E o fato dessa informação estar sendo vinda via internet, essa informação ela pode levar a outras informações que vão acabar desvinculando o teu usuário da experiência que você quer manter ele com o teu conteúdo principal. Isso não quer dizer que a solução é inviável. A solução tem seus prós e seus contras. Tá ok? Mas essa é uma solução. A segunda solução que a gente pode analisar é uma solução que, tudo bem. Então, para evitar esse tipo de interferência que a gente pode ocorrer quando questão de pegar uma marca que existe, seja via áudio, ou seja, essa marca não só o áudio, dei o exemplo da áudio, mas essa marca pode ser uma marca do vídeo. Você pode ter uma matriz lá dentro, um QR Code dentro da imagem que está sendo transmitida, o usuário tirar a fotografia do QR Code e abrir o conteúdo. Aqui é um outro exemplo disso também, ou seja, o usuário pode estar navegando dentro de uma aplicação em que essa aplicação está recebendo conteúdo da internet que é atualizado pelo servidor de serviço no momento em que, de repente, determinada coisa passa. Isso necessita de quê? De que alguém fique atualizando. Então, isso pode ser um ponto negativo, que se houver uma falha humana, essa falha humana é propagada. Tá ok? Bem, mas são duas soluções para, de repente, para a segunda tela. Então, analisando em mais detalhes, pontos negativos que a gente levantou nesse tipo de solução. As emissoras não têm controle direto do conteúdo da segunda tela. Podem ser bypassed, ou seja, uma vez que as informações não estão lá, nada impede, e existe um caso desse, eu não sei se eu não lembro se eu cheguei a tirar ou se eu coloquei, porque eu tentei encolher um pouco os slides. Existia um case que foi no campeonato de futebol americano, que a emissora desenvolveu uma solução de segunda tela justamente para a final da liga de futebol americano, que gastou uma grana violenta em cima da solução, e uma empresa paralela montou uma solução de segunda tela, em que o usuário baixava a aplicação e todo mundo usou essa outra solução. O cara que fez essa aplicação ganhou uma grana, e a empresa lá que publicou, que estava transmitindo, que pagou pela licença de transmitir a final do campeonato americano de futebol, tomou um prejuízo violento. Bem,
Não estou defendendo ou acusando, estou definindo um comportamento. O que aconteceu? Lembrando, uma das motivações da gente entrar para a segunda tela é imaginando a gente como produtor de conteúdo ou uma emissora, em que eu, de repente, vou querer fidelizar o cara, então eu quero evitar justamente isso. Então, se eu tenho uma solução baseada, de repente, em check-in, que a pessoa simplesmente a pessoa tem que interagir ali com o dispositivo móvel, como uma emissora qualquer, uma emissora ABC, ou BBC, NBC, tem a minha solução, mas nada impede que alguém crie uma solução para competir com a minha. E leve até ganho, me faça eu perder oportunidades de negócio com isso. Porque, de repente, o cara, em vez de comprar dentro da minha aplicação de segunda tela, ou em vez da pessoa ver o anúncio dentro da minha aplicação de segunda tela, ele vai ver o anúncio e vai comprar dentro da aplicação de segunda tela de terceiros. Não existe nenhuma restrição da pessoa colocar uma aplicação de segunda tela para um conteúdo que você está transmitindo. Outra coisa, o feedback. Se isso acontece, o feedback ainda pode ir para destinos que não são os seus. Aí você não consegue a acurácia no seu conteúdo. Lembra que um dos fatores que eu identifiquei e ficou mapeado para a gente conseguir uma boa solução de segunda tela e é realimentar o teu conteúdo baseado no feedback do seu usuário? Se você não recebe esse feedback, como que você vai alimentar e vai melhorar a acurácia desse conteúdo? A experiência do usuário com a segunda tela pode ser frustrante algumas vezes. Incapacidade de reconhecer as impressões digitais de áudio, como foi o exemplo que eu citei, a questão de você ter essa marca que é inaudível, mas tipo algum ruído, de repente durante o jogo, a pessoa está gritando gol, ou gritou alguma coisa, gritou gol na hora que está de repente transmitindo a marca digital, e o dispositivo não vai reconhecer e você não vai receber o replay do gol, por exemplo. Depende da solução. Dependendo da solução, pode não funcionar com conteúdo ao vivo, programas gravados, reprodução de conteúdos em horários deslocados. Então, se você tem, de repente, uma solução de segunda tela, em que o usuário está utilizando durante o programa e que é alimentado durante a transmissão do programa, para um programa ao vivo, tudo bem, mas imagina que aquele futebol está sendo reexibido de tarde. Que aquela novela está sendo exibida à tarde. Quem disse que aquele teu site vai estar atualizado? Que aquele teu site ainda vai estar mantido? De onde as informações estão sendo buscadas? A pessoa está assistindo a um futebol, realmente. O futebol a gente sabe que normalmente a gente vai acompanhando e as informações vão aparecendo. Mas se futebol for uma partida que foi gravada e a emissora está retransmitindo? Como que fica essa questão de você permitir o usuário vai abrir a segunda solução de segunda tela, vão estar já todas as informações lá, no momento que aparecer a publicação, certo? Não estou dizendo que é um problema incontornável, estou dizendo dentro do estado da arte que a gente viu são problemas, que de repente pode ser até de uma solução muito difícil, e às vezes não ter solução. Por isso que a gente aí veio propor. Só comentar mais essas duas que eu tinha pulado. Uma também é a fragmentação do mercado. Uma vez que a gente permite que várias soluções existam, segundo a tela, cada um vai compor, de repente, a navegação de uma forma, cada um vai propor um método de sincronismo, e isso vai fazer com que o usuário fique sem saber muito bem se ele tem que clicar, se ele tem que habilitar o gravador, o que ele tem que fazer para poder funcionar a questão da segunda tela para ele. Fragmenta teu mercado. E aí você acaba não tendo adesão da massa, que é o nosso objetivo. Confusão por usuário. Qual aplicativo usar para receber o conteúdo da segunda tela do programa que ele está assistindo? Se você tem, como eu falei, uma final de um futebol, em que você tem aí duas aplicações de segunda tela, uma que foi produzida pela emissora e outra que foi para um terceiro, o que impede de ter um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo? E aí o usuário vai ficar, bem, qual que eu vou usar? Porque isso também é uma coisa, principalmente quando a gente é desenvolvedor independente de software, a gente tem que sempre imaginar, tudo bem, eu tive a ideia, eu vou fazer primeiro. Mas quer dizer que normalmente aquele que teve a ideia fez por primeiro, vai conseguir ostentar a frente do mercado.
diferentes formas de interação com o usuário com o conteúdo de segunda tela. Foi o que eu já comentei com vocês. As diferentes formas de navegação pode deixar o usuário se saber que ele tem que dar check-in, habilitar o áudio, pegar um QR Code, o que ele tem que fazer. O que a gente vem propor como uma forma de solução? Não a única, uma forma de solução. É justamente aproveitar a questão de que a gente tem um padrão de software, um padrão de TV digital muito bem elaborado, um padrão de software robusto, que é o Ginga, e dentro do Ginga utilizar as APIs dele para permitir de repente, essa comunicação, esse processo de sincronização, em que a gente tem o conteúdo da segunda tela sendo alimentado por uma aplicação que está sendo transmitida. E essa interação ser feita com a aplicação que está na TV digital. Aqui eu vou mostrar para vocês um case, que é esse daqui, em que é permitir que uma aplicação que foi transmitida, uma aplicação que o usuário já poderia interagir na TV, além de interagir na TV, ele também vai poder receber o conteúdo e interagir no tablet. Você quer segurar? Então, a gente tem uma aplicação de segunda tela, foi até a aplicação que o Felipe comentou. Está abrindo a aplicação. Essa é uma aplicação de segunda tela, em que, como que funciona a arquitetura de segunda tela, da forma que foi concebida nesse cenário? A gente tem que, o usuário está em casa, ele tem a TV, ele está usando a segunda tela. Ele está usando a segunda tela, ele vai estar com a aplicação, no nosso caso aqui, a gente tem duas frentes de aplicações, uma é o Stick Center, a outra, uma se chama Stick Center, a outra se chama segunda tela, em que ele vai estar lá e ele pode receber conteúdo de qualquer emissora. Se ele mudar de canal, ele vai receber conteúdo também. Então, isso é um case específico. Aqui, no caso, eu estou sintonizado, a princípio, na Rede Globo. Não está vindo um sinal do ar, está vindo um sinal de uma emissora que eu montei localmente aqui, como se fosse um ambiente de desenvolvimento. Então, quem está me transmitindo esse sinal para um setup box aqui em cima da mesa, é a minha emissora, que a minha emissora é esse computador. Esse setup box está recebendo sinal de vídeo e a aplicação TV digital. Essa aplicação TV digital está aqui, que eu posso abrir e fechar ela, e essa aplicação está transmitindo conteúdo para a minha aplicação de segunda tela. Esse conteúdo ela pode ser uma URL, em que o usuário vai buscar a informação da internet. Esse conteúdo pode ser, inclusive, uma página HTML inteira, que ao invés de vir da web, essa página HTML está vindo da aplicação, transmitida via carrossel de dados, junto com a aplicação, e a aplicação transmite o HTML para o dispositivo de segunda tela. Então, ele vai abrir o HTML e ele vai achar muitas vezes que esse HTML veio da internet, não veio da TV digital. E o conteúdo também pode ser um vídeo. Esse vídeo não veio da internet. Esse vídeo veio de onde? Do carrossel de dados, junto com a aplicação, e a aplicação transmitiu esse vídeo para ser visto na minha segunda tela. Uma vez que o vídeo, e se eu então procurar manter toda a minha interação vindo da TV digital, eu tiro o cara da internet, eu estou tentando fidelizar ele ao meu conteúdo. Então ele não precisou ir buscar. E se o cara não tiver com a internet, a solução também funciona com algumas restrições. Por exemplo, não adianta eu mandar para ele, para a minha segunda tela, uma URL, porque se ele não tiver internet, ele não vai abrir. Mas se ele não tiver internet e eu mandar para ele um vídeo e uma página HTML, ou uma página XML, o que eu quiser mandar para ele, ele vai conseguir abrir. Então, eu alcanço um público que não tem internet. Baseando em quê? No Ginga. Eu alcanço um público que não tem internet, aproveitando o quê? O Ginga. Por que o Ginga? Porque o que está rodando aqui é uma aplicação de TV digital em Java, que está utilizando uma biblioteca, eu vou falar depois mais tarde dela, que transmite informação para o dispositivo móvel. Então, isso daqui é a exemplificação de um case. Esse case utiliza uma biblioteca. Essa biblioteca que eu vou mostrar para vocês
Ah, não posso deixar. Então, justamente, essa aplicação é a foto da aplicação em que a gente ali tem uma solução que é para mais de uma emissora. Atualmente, a gente tem o SBT que transmite conteúdo em real time, ou seja, se você sintonizar no SBT e baixar a aplicação, você vai conseguir receber conteúdo no seu dispositivo. Você precisa o quê? Que o dispositivo e a TV estejam na mesma rede. Tá ok? Porque a TV se comunica com o dispositivo via rede local. Então você pode não ter internet, mas você precisa de ter uma rede local. A solução, como eu falei, ela pode não necessitar de uma internet. Então, é uma forma até de eu fidelizar meu usuário, uma vez que ele está buscando vídeo em real time. E se o programa for gravado? Se o programa for gravado, ele vai receber o conteúdo ao mesmo tempo que ele receberia ao vivo. O replay do gol vai chegar para ele no mesmo momento que aconteceu o gol. Só vai chegar para ele no momento que aconteceu o gol. Programa que tem um shift de horário, que às vezes a gente sabe que o programa ao vivo anterior pode ter atrasado e o meu programa gravado começar um pouco depois. Aí se eu combinei com o cara lá do site para atualizar as informações a partir das 2 horas, só que o meu programa começou só às 2h10. Se a informação é buscada via internet, se a minha informação vai junto com a aplicação durante o programa, isso já não é problema, porque a informação está indo junto. Tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só as perguntas para o final para poder mostrar a biblioteca. Eu juro que eu vou deixar para a pergunta. Que eu recebi a plaquinha dos 5 minutos. Aqui, que eu falei, eu falei para vocês de um case em que a gente tem, que você, inclusive, recomendo para quem quer ter visualizar melhor a questão da segunda tela, exemplificando, está funcional, é gratuito, pode entrar lá no Google Play ou entrar lá do iOS, baixar para o seu dispositivo, chega em casa, liga, abre ele, sintoniza no SBT e você vai ver que vai sintonizar e você vai ver isso funcionando. Tá? Bem, mas você tem a possibilidade de utilizar a biblioteca que está sendo a base para a implementação dessa aplicação no dispositivo móvel e na TV. Tanto a aplicação que está rodando na TV quanto o dispositivo móvel utilizam a biblioteca chamada Magic. Essa biblioteca é para permitir essa integração entre o dispositivo móvel e a televisão. É para facilitar essa comunicação. Então, ela elaborou, dentro dela tem a especificação de um protocolo interno dela que permite essa troca de informação entre o dispositivo e a televisão. Aqui, e dentro, além da biblioteca, existe também um componente que não é a biblioteca, que é um componente chamado GigaAgent, que faz simplesmente o papel de pegar o que você mapeou no arquivo de propriedade, ler, carregar e transmitir. Essa daqui é o código-fonte de um Xlet. Eu estava conversando até com o Emerson sobre essa questão de a gente não necessariamente precisar ter uma aplicação que apareça na tela para o usuário para transmitir alguma coisa. Essas linhas de código já transmitiriam informação para o usuário. Isso não ocuparia nada de vídeo para o usuário. O que está sendo feito? Está sendo instanciado ali em Second Screen Agent, um GigaAgent, e no momento certo... eu não botei. Teria que só ter mais uma chamadinha. Além de instanciar o GigaAgent, teria que fazer Second Screen Agent.start. E no momento do ciclo de vida que eu quisesse, chamaria o terminate. Bem, isso tem uma limitação. Você não consegue aproveitar todas as funcionalidades da Magic com esse código. Nesse tipo de código, com o GigaAgent, eu conseguiria transmitir coisas que eu carregasse do meu arquivo de properties. E essas coisas teriam que estar indo junto com a minha aplicação. Então, aquele código compilaria junto com a Magic. Você tem que estar incorporando a biblioteca Magic no seu código. Além da Magic, você teria que ter a classe GigaAgent, instanciar o GigaAgent, uma coisa é GigaAgent, outra coisa é a Magic. O GigaAgent leria esse property. O que é esse property? A definição de quem é o broadcaster, ou seja, quem é a emissora que está transmitindo o conteúdo. Qual é o conteúdo? O meu conteúdo ali, no caso, é uma URL. Então, o meu primeiro conteúdo tem uma série de parâmetros, que eu não vou estar entrando por eles agora, porque não dá tempo. Então, eu estou transmitindo uma URL. No segundo conteúdo, eu tenho um resource. Eu estou transmitindo um resource. O vídeo especificado no meu resource
teria que estar indo junto com a minha aplicação, para poder ser transmitido. Isso daí para transmitir. E quem recebe? Quem recebe teria que estar instanciando. Aí sim, pegando uma instância manager, que aí é a Magic literalmente, você está utilizando a biblioteca Magic literalmente, pegando uma instância da biblioteca, através de manager, no manager você ia adicionar um ouvinte. Porque se você quer receber conteúdo, o que você precisa ser? Notificado quando chegar esse conteúdo. Então, recebi, me registrei como listener, me registrei como ouvinte. Para poder eu ser um ouvinte, eu tenho que implementar a interface Manager Listener. Essa interface me obriga a ter um método Manager Event. Esse método Manager Event é acionado toda vez que chega ou um conteúdo de tipo URL, ou um resource, que é uma imagem, ou pode ser também um comando. A Magic também permite, ela tem um mapeado, um tipo de objeto que é comando. Por exemplo, você quer que sua aplicação, você quer através da sua segunda tela controlar a sua aplicação na TV digital, ou a TV digital controlar o que está sendo feito no dispositivo de segunda tela. Então, em vez de mandar um conteúdo tipo URL, em vez de mandar um conteúdo resource, você manda um conteúdo command. Aqui não tem o if else, se a instância do evento é um comando, mas você também tem a opção de comando. Tá? Então, o que eu vou fazer com o comando, aí depois é comigo, desenvolvedor. Eu vou querer, de repente, mostrar na UI, na interface gráfica do usuário. Eu vou querer, de repente, só salvar para futuro. A Magic te permite, ela te facilita essa comunicação entre que ela contextualiza, né? Tudo que entra ali naquela rede local, tudo que está entrando naquela rede no momento, seja TV ou seja dispositivo de segunda tela, é um peer. Então, o que a Magic faz ela facilita a comunicação entre os peers que estão acontecendo. Pode ser, inclusive, mais de uma TV. Você pode ter no teu contexto de solução 2 TVs ligadas, 3 TVs ligadas e mais equipamentos. E para abrir as perguntas, que pode ter ficado no imaginário, né? Então, mas você falou a questão de comando, eu só vi o GigaInt, que me facilita ler todas aquelas propriedades lá. Mas se eu quiser montar um comando ou quiser montar um conteúdo dinamicamente e mandar esse conteúdo dinamicamente, o que eu posso fazer? Eu posso instanciar um manager, pegar a factory de comando, criar o comando e, através dos mecanismos certos, simplesmente chamar um add publish command. Quando eu chamo add publish command, esse método diz para a Magic o seguinte: esse conteúdo que eu criei, eu estou querendo divulgar. A Magic vai se encarregar de pegar esse conteúdo e quem tiver se registrado como listener vai receber esse conteúdo. Entendeu? Perguntas, pessoal? Vamos lá. Eu sei que tem uma que eu prometi que ia te deixar para o final aí para fazer. Fala. Só um minutinho. O Carlos está pedindo o seguinte: vou me colocar à disposição de responder todas as perguntas lá fora, que tiver dúvida, pode me abordar lá, porque a gente está com o tempo esgotado aí, a gente precisa liberar o auditório, tá ok? Desculpa aí pela questão do tempo, mas é que é um assunto importante, vai chamando uma coisa, vai chamando a outra, tá?